Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta 78, Kardec questiona o seguinte: os Espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Se não tivesse tido um princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podeis dizer que não tivemos princípio, se quisesse com isso significar que são eternos. Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas quando é e como um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Muito bom a gente lembrar que a gente fala muito de eternidade. Eternidade é para frente, né? Você vai viver para sempre. Mas falar que você é eterno é mais difícil, porque não somos eternos. Somos seres imortais. Eterno, só Deus, que não teve começo e nem terá fim. Como nós tivemos um começo, não somos eternos, porque tivemos um princípio. E eterno é aquele que não tem princípio nem fim. Mas somos seres imortais. Viveremos para sempre, quer queiramos ou não. Mais para frente a gente tem uma pergunta que fala melhor sobre isso aí. Então, nós não tivemos um princípio como Deus. Deus é que nos criou. Olha que pergunta interessante. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são dos elementos materiais? Evidentemente. Os espíritos são a individualização, o princípio inteligente, como os corpos o são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que não temos conhecimento. Então é muito bom lembrar que os próprios espíritos não diz para nós, mesmo talvez que eles saibam, eu acredito que saibam, né? Alguns deles já têm esse conhecimento, né? Mas eles não diz quando tivemos esse princípio. E isso, para esses espíritos que responderam a Kardec, não existe ainda esse conhecimento, ou acharam por bem não nos revelar agora. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Quer dizer, Deus cria até hoje ou ele só criou a gente lá no princípio e pronto, não tem mais nada. Criou todos nós e acabou. Como é que isso processa? Tem uma colocação no Evangelho que Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até hoje, também eu trabalharei. Então a pergunta é essa: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Olha só, a gente talvez tenha um pouco de dificuldade em entender isso, mas nós temos um universo pela frente. Nós temos uma eternidade pela frente. E Deus está sempre criando, sempre renovando, sempre melhorando a qualidade da sua criação, dando sempre a oportunidade para a gente reencarnar e ir se melhorando cada vez mais. Esse é o grande segredo da vida. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Olha como é interessante. Os espíritos
se formam espontaneamente ou procedem um dos outros. Deus cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repita ainda uma vez, a origem deles é mistério. Quer dizer, Deus cria cada um. Deus cria a sua individualidade. Não se forma espírito espontaneamente. Deus cria. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando falta termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deveis compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente o alcance dos vossos sentidos. Quer dizer, mesmo que os espíritos queiram explicar para a gente, falta em nós conhecimento, falta em nós entendimento para entender bem o que os espíritos vão responder para a gente. Por isso é melhor não falar nada, porque nós ainda não temos recursos para entender certas colocações. Veja bem, tem uma notinha muito interessante aqui, ó. Dissemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cega carência de termos para exprimir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença se julga capaz de todas as percepções do ouvido pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por esforço de imaginação. Quer dizer, não existe comparações, não existe recursos para os espíritos ainda nos explicar como os espíritos têm fim. Compreende-se que seja eterno e o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e sim, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitado a inteligência. Isso, porém, não é a razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que o seu pai é capaz de compreender, nem ao ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. No início do estudo eu falei que somos imortais, viveremos para sempre, quer queiramos ou não, né? E a resposta dos espíritos dá que os espíritos não têm fim. Quer dizer, nós tivemos um começo, daí não somos seres eternos, mas não temos fim. Daí somos seres imortais. Viveremos para sempre. E com um detalhe muito importante, somos uma individualidade para sempre. O raciocínio, a inteligência, o conhecimento, o saber que temos é nosso, permanece e vamos sempre, cada vez mais, a cada encarnação, a cada período que passamos no plano espiritual, crescer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Então, daqui 1 milhão de anos, se a gente pudesse ver novamente, a gente vai lembrar de tudo isso que a gente está falando agora.
porque isso não vai se perder mais, está em nós. Somos uma individualidade. Viveremos para sempre. Viveremos, como muita gente diz, a vida eterna. Muita gente entende que a vida eterna é a vida de felicidade, de alegria, de paz, de harmonia. É também. Mas vida eterna é viver para sempre. Você pode viver um mar de rosas e pode viver um inferno, mas você vai viver eternamente. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vivemos. Existe um mundo dos espíritos, um mundo à parte desse que nós vivemos. Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. O mundo invisível aos nossos olhos. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Ou seja, o que é mais proveitoso, o que é mais importante, qual que é o melhor, qual que é o principal? Viver encarnado ou viver desencarnado? Ou seja, viver no corpo físico ou viver fora do corpo físico? Olha que resposta interessante. O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Lá é o nosso verdadeiro mundo. Lá preexiste e sobrevive a tudo. Com o decorrer dos séculos, nós não vamos precisar reencarnar mais, nós não vamos precisar do corpo físico mais. Então vamos viver especificamente no mundo dos espíritos. Mas nós viveremos com o corpo físico, sem o corpo físico e apesar do corpo físico. Então, muito importante a gente lembrar sempre disso. Até porque precisamos ter bastante consciência dessa situação, porque o mundo dos espíritos também é o lugar para onde nós vamos daqui a pouquinho, quando saímos do corpo físico, para que ele descanse. Então, quando dormimos, deixamos nosso corpo no leito para o descanso e se adentramos ao mundo dos espíritos. E estamos na nossa verdadeira pátria, estamos no nosso verdadeiro mundo. Então, se você observar, vivemos um pouco lá e um pouco aqui. Lá é o verdadeiro mundo, lá é a nossa verdadeira casa. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De uma certa forma, acabamos de falar, né? De certo, eles são independentes, contudo, é necessária a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Olha que interessante. Estão por toda parte. Povoam infinitamente o espaço infinito. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que são os espíritos, são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Muito bom a gente pensar nisso aí. Não é porque você está no plano espiritual, você desencarnou, que você está livre, você pode ir aonde você bem entender. Não. Se você não tem uma evolução para tais coisas, não vai acontecer. Se não tem um cunho moral para tais coisas, não vai acontecer. Por isso que, olha a resposta finalzinha. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso é que há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, a gente tem que procurar compreender bem isso aí
Porque não é porque você vai desencarnar que você vai chegar no plano espiritual e vai aonde você vai viajar, passear. Não, não vai. Você tem limites. E esse limite está vinculado ao seu grau evolutivo.